Midjourney 5.2 está aí e olha o que a gente consegue fazer. Ir de uma imagem assim, para isso, que antes a gente não conseguia. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, mais duas notícias importantes para te atualizar do que vem acontecendo aí no mundo das inteligências artificiais. Aqui quem fala com você é Bruno Piscinini e nesse canal a gente fala de IA na prática, principalmente aplicada para negócios, e se essa é a sua primeira vez no canal, já aproveita para assinar e ativar as notificações. Então, para a gente começar aqui, foi lançado a versão 5.2 do Midjourney. Para caso tu não conheça, eu considero o melhor gerador de imagens por IA que existe hoje. Tem outro vídeo no meu canal que eu falo sobre o Leonardo.ai, que é muito bom, mas não se compara ainda ao Midjourney. Ele está indo realmente um passo na frente e eles acabaram de lançar a versão 5.2 hoje. E essa é uma versão bem interessante que o que eles fizeram de diferente? Em primeiro lugar, o que eu acabei de mostrar, a versão do Zoom, que eles mostram exatamente aqui, New Zoom Out Feature, que é isso que eu acabei de te mostrar que a gente consegue fazer aqui para imagens que já eram incrivelmente detalhadas como essa. Claro que isso aqui eu vou te mostrar o prompt como eu fiz e o prompt do prompt para o Midjourney, que depois a gente consegue com zoom fazer dessa maneira e afastar a imagem, gerando uma imagem muito completa que faz toda a diferença. Outras coisas aqui que eles lançaram, um novo modelo de variação que produz mais variação. Se tu já usava o Midjourney antes, tu provavelmente sabia talvez do modelo de Chaos, que era 2 tracinhos C, que tu podia adicionar mais variação, mas agora eles deram uma melhorada tanto no comando de estilização. Se tu não usa o Midjourney não vai fazer muito sentido, mas para quem já usa isso faz bastante diferença, e mais essa possibilidade de zoom. Antes de te mostrar os prompts em si, de como eu gerei essas imagens e como se usa esse comando para dar zoom nas imagens, deixa eu falar de outras duas notícias importantes que saíram essa semana. A primeira delas, ou na verdade a segunda, além do Midjourney, é um update da OpenAI sobre o ChatGPT com a possibilidades de function calling. Isso aqui é muito importante para programação, que eu não vou falar nesse vídeo, mas no outro vou falar. Mas o que mais me interessa que eu quero falar para ti é essas notícias aqui. Primeiro, redução de custo de 75% geral, mas principalmente uma redução de custo de 25% nos tokens de inputs, ou seja, de entrada, porque eles cobram diferente. Isso no GPT-4 fica mais claro ainda nos tokens de entrada e nos tokens de saída. Geralmente os tokens de saída são mais caros, porque é o que a máquina tem que produzir, enquanto os de entrada são mais baratos, que é só a interpretação. Um exemplo prático, se tu desse um prompt de 2.000 palavras para gerar um nome, isso para eles é mais tranquilo do que o contrário, dar um prompt curto para que gere 5.000 palavras, porque aí a máquina tem que trabalhar mais ou que custa mais. Então eles reduziram 25% no 3.5 e além disso lançaram a versão agora de uma versão de contexto de 16.000 tokens, que dá mais ou menos isso, um pouco umas 6 a 7.000 palavras em português, que em português é uma língua mais complicada que inglês. Por que isso aqui é legal? Porque indica, em parte, algo que eu comentei na minha lista por e-mail, da direção que a OpenAI vai levar. Ou seja, redução de custo, que eles já fizeram outras vezes, o 3.5 era muito caro antes, não tão caro quanto é o GPT-4 hoje, mas a tendência é que eventualmente quando eles lançarem o GPT-5, o 4 vai ficar mais barato. E o 4 hoje, ele é muito melhor, fiz até um vídeo aqui no meu canal, se tu não assistiu, recomendo que tu assista, tanto o que eu avalio como é o GPT-4 e se vale a pena assinar o Plus, como a maneiras de acessar o GPT-4 gratuitamente, e ele dá sim respostas muito melhores, inclusive nesse prompt para gerar prompts para o Midjourney, que eu já vou te mostrar. Então isso faz toda a diferença. E nesse caso aqui, para que tu entenda, esses 16.000 tokens de contexto é para a API. Para o ChatGPT, eu acho que eles fizeram upgrade, mas pelos meus testes, na versão 4, dentro do ChatGPT, que a gente usa lá no chat em si, ele é para o GPT-4, são 4.000 tokens, que é o limite de mensagem, que é mais ou menos 1.700 palavras, e para o GPT 3.5, que é o padrão gratuito, mais ou menos 8.000 tokens, que dá mais ou menos aí 3.000 a 3.500 palavras em português. No inglês dá um pouquinho a mais. Então, essa é uma notícia muito bacana, que indica, não só já tem uma utilidade agora, para ferramentas que usam API, mas o que eu gosto e me anima é da direção que a OpenAI vai e está caminhando com a API e com os aplicativos que eles estão lançando. A segunda notícia, ou terceira aqui desse vídeo, para a gente voltar depois para o Midjourney, é esse que eles lançaram, assim como o AutoGPT, mas talvez um pouco mais útil, desse GPT Engineer, que ele é basicamente um chat GPT, entre aspas, que se retroalimenta. Então, no caso aqui, ele dá um exemplo aqui de um exemplo que ele fez, que ele deu as instruções
por programação, então não é algo ainda para qualquer usuário usar de maneira simples, mas para criar um jogo em Python, que é uma linguagem de programação, de um jogo de Snake, aquele da cobrinha, para fazer. E o próprio ChatGPT, na verdade a OpenAI e o GPT por trás, se retroalimenta com as perguntas e vai criando o código. O que é muito interessante, porque ele começa aqui a fazer os arquivos. Ó. Ele consegue aqui criar o servidor, ele consegue criar o controlador do jogo, o próprio arquivo do jogo e tantos outros arquivos necessários para rodar o jogo, até que eventualmente tem um jogo e faz toda a programação. Só que detalhe, assim como muitas das coisas que a gente vem conversando sobre inteligência artificial, a gente ainda está num momento muito inicial disso tudo. Tem algumas aplicações práticas que já começam a surgir, mas ainda a gente está descobrindo quais as reais possibilidades. Então, ao pesquisar para esse vídeo aqui sobre isso aqui, eu já encontrei um outro cara falando que ele pegou literalmente o código que esse GPT Engineer produziu e ele falou, não funciona, o que se é esperado, porque muito assim, em termos de programação mais complexa, eu vejo isso quando eu crio com prompts, marketing e copy. Raramente é no primeiro prompt que ele me dá o melhor resultado. Até essa semana mesmo, eu desenvolvi mais 3 ou 4 prompts que, para gerar um resultado melhor, são prompts de literalmente 1.500 palavras. Eu fiz um para títulos, um para anúncios, na verdade foram 4, e mais 2 para quem aí do marketing raiz, que tem lá no quadro lá atrás, e que sabe de copy, falando do mecanismo único, que é aquilo que a gente usa para se diferenciar da concorrência na hora de promover o nosso produto. E para conseguir uma resposta melhor, eu preciso dar mais contexto. Então não é uma linha em um parágrafo, são literalmente quase 1.500 palavras de um único prompt para gerar o texto que eu quero. E isso, com a função que a gente falou antes na questão de contexto para o 3.5, vai ajudar muito. Pena que é para o 3.5. Porque as respostas do 4 são muito melhores. E esse aqui é o prompt que eu usei no ChatGPT para gerar prompts para o Midjourney. É um prompt que eu achei na internet, dei uma adaptada em algumas coisas e usei dessa maneira. Basicamente eu instruo, você é um fotógrafo profissional, o Midjourney é exatamente isso aqui, aqui alguns exemplos de bons prompts para fotos do jeito que eu quero. Por favor, reconheça que você leu essas informações, dizendo Sir, yes sir, e aguarde os próximos comandos. Beleza. Aí agora em seguida eu comecei a fazer, e fiz aqui alguns de brincadeira que eu já vou mostrar, que eu falei, agora eu quero um prompt de uma foto do Tim Cook lançando um produto num evento oficial da Apple. Inventei o iSock. Inventei não, né? Na verdade, rodei um outro prompt aqui, que eu perguntei, falando quais são produtos que seria muito estranho ou engraçado que ver a Apple lançar. Aí ele sugeriu o Apple iToilet, iBroom, que seria uma vassoura, o iTree, de uma árvore. E em cima desses, eu brinquei um pouco com esses prompts. E de novo, aqui no 3.5 para o 4 eu já notei diferença. E aqui no Discord a gente consegue ver a diferença desses resultados, onde eu estava brincando com esses prompts. Esse aqui então foi o prompt que o ChatGPT me gerou para rodar, e ele gerou imagem desse tipo, como se fosse o iToilet, que até parece um pouco uma máquina de lavar, do Tim Cook, dá para reconhecer ele aqui, lançando esse novo produto da Apple. E alguns outros que eu fui fazendo, algumas brincadeiras. Esse é um outro para aula de mecanismo único, lembrando dos Cavaleiros do Zodíaco, que falando Gemini Saga, para quem lembra quem é dessa época. Mais imagens do Tim Cook lançando o iToilet. Alguns outros lançando da Apple Orange, que eu vi de um post que eu vi passou na minha frente no Instagram, e outros assim. Mas repara que esses prompts aqui foram gerados pelo ChatGPT. Eu usei aquele inicial que eu te mostrei aqui para gerar isso aqui, dei como instruções, depois falei, agora com base no que você aprendeu, me gere um prompt mais completo para este objetivo. E aí depois eu comecei a rodar alguns para brincar. Aí Potato, aqui eu aumentei a imagem para fazer, e aí depois o que eu fiz, eu comecei a testar o feature do zoom, o zoom inteiro aqui para fazer como é que ele ficaria. Então tem essas imagens, algumas quantas que ele gerou, e aqui eu comecei a brincar. Essa aqui é um prompt que eu achei baseado já naquele gerador de prompts, que gerou essas imagens de uma guerreira viking nórdica. Aí fiz o upscale de alguma dessas imagens, e aqui que tu usa a parte do zoom. Eu fiz o upscale dessa quarta imagem aqui, que é o número 4, para se tu não conhece o Midjourney, não precisa entender exatamente como é que funciona, mas caso tu entenda, tu vai saber o que eu estou fazendo. E eu fiz o upscale dessa imagem aqui, a número 3, porque é por aqui que libera o feature do zoom. Aí fiz essa imagem, dei o zoom out de 2 vezes, aqui que aparece, tenho tanto a questão da variação de o quanto eu quero variar a imagem, que eu já vou mostrar os resultados, como se eu quiser dar o zoom de 2 vezes, 1,5 vezes,
ou um zoom aleatório. Então fiz isso, ele já deu aqui o upscale, fiz a mesma coisa, eu quero variar e o zoom, e aqui ele começa a gerar as outras imagens. Então essa aqui foi o upscale daquela outra imagem, olha como ele começa a adicionar um contexto de fundo com blur, é bem legal assim, o quanto ele consegue fazer essa expansão de imagens. Aqui a variação daquela primeira imagem que eu falei, ele adiciona mais ou menos seguindo a mesma linha, mas um tipo de variação. E aqui que ele começa a brincadeira, a fazer um zoom da foto, dando contexto melhor no que a gente fez. Comecei a fazer umas brincadeiras de onde está o Wally, tentando dar um zoom cada vez mais para trás, só para ver o que acontecia, o tipo de imagem que ele fazia. Ele começa a se perder depois de um certo ponto. Ali pelo terceiro ou quarto zoom out que eu dei, ó, até aqui até ok, dá para aceitar de uma certa maneira. Aí aqui ele fez uma outra meio nesse estilo, aqui continuei dando zoom. Aqui ele começou a se perder um pouco, fez uns bonecos voando, alguma coisa assim. Essa um outro estilo do como ele fez. Aqui mais um. Ainda mais um. E essa aqui e a última imagem que eu tinha feito com um zoom bem distante de uma cena, ela no meio da guerra. Ficou uma imagem legal, começando só com a visão dela. Legal que daria para usar de alguma maneira, começando aqui, chegando até aqui, até fazendo um vídeo animado disso. O que é muito legal, só que tem um problema, o Midjourney é pago. E se tu não quer usar o Midjourney que é pago, quer aproveitar esse prompt aqui para criar melhores prompts, o que tu faz? Tu clica nesse vídeo que tá aqui, que é uma outra ferramenta alternativa ao Midjourney e é gratuita. Clica ali que eu já te mostro como é que ela funciona.